estudar hoje sobre geografia, certo? Geografia nós vamos da página 7 até a página 11. Bom, a gente já introduziu, já começou a conversar a respeito de relevos. Vocês lembram o que são relevos? São formas físicas dos nossos terrenos, da nossa superfície da Terra. Ela pode se transformar por diferentes influências. Influência da natureza ou influência da ação do homem. Da natureza, vulcões, terremotos, clima, chuva, geleiras. E pelo homem, a busca de construções, sempre seja particulares ou vias estaduais, sejam para negócios ou para melhoria das locomoções via estradas, as interligações entre um estado e outro. Bom, é possível encontrar diferentes tipos de relevos, certo? Todas essas interferências, seja do homem ou seja da natureza, elas vão provocar diferentes tipos de alterações, ou seja, vão ter formatos diferenciados. E o que a gente vai ver agora a gente vai ver as planícies, as montanhas, os planaltos e as depressões. Vamos começar com os planaltos. O que são os planaltos? Vamos dar uma olhadinha na imagem de um planalto. O que são os planaltos? São relevos marcados pela variação de altitude, ou seja, a diferença de altura deles é variável, apresentando formas diferentes como serras, morros e chapadas. Normalmente essas áreas são extensas ou possuem formas onduladas. Bom, dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas como chapadas e escarpas. Chapadas são, olhem ali como na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. São elevações com topo plano em forma de uma mesa. Já as escarpas, deem uma olhadinha ali no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. São chamadas de serras e lembram um degrau e podem aparecer na bordas de um planalto, certo? Agora vamos para as montanhas. É muito mais fácil a gente falar, vi uma montanha, aquela montanha. Acredito que de todos os relevos é o que a gente mais olha para o lado na janela e consegue avistar uma montanha. Eu acho que é o de conhecimento mais popular. Bom, em termos técnicos, o que são montanhas? Tipos que a gente pode encontrar. São grandes elevações da superfície terrestre, sendo consequências de fenômenos como atividades vulcânicas, terremotos. Esse tipo de relevo apresenta um terreno bastante acidentado. Nada muito regular, bem diferenciado, tá, gente? Agora a gente pode ver que tanto os planaltos como as montanhas são relevos de altitude. São coisas que a gente pode olhar e ver que é mais alto, certo? Agora vamos para as depressões. Tipo de relevo caracterizado por apresentar altitude inferior à do relevo em sua volta. A depressão pode ser classificada como absoluta desde que esteja abaixo do nível do mar. Ou seja, é como se tivesse vários planícies, vários planaltos e montanhas. E a depressão está ali embaixo. A parte da cidade ou daquele campo, ela fica mais abaixo da superfície do mar. Lembra quando a gente pegou, a gente aprendeu como é que a gente faz a medição de um morro, de uma montanha? A gente vai pegar a base, que é o ponto zero, que é acima do nível do mar. O que é acima do nível do mar? Vocês vão pegar o mar daqui, a partir daqui, aqui é o mar. A partir dessa parte para cima é o ponto zero, onde vamos fazer as medições de um morro, ou de uma montanha, ou de um planalto. Já a depressão, ela vai ficar abaixo do nível do mar. Vai ficar embaixo do mar, prof? Não. Seguinte, o mar tá aqui, certo? E tem toda a cidade aqui. Como a gente vê na praia. O mar tá aqui, vem a areia, vem a praia, tudo. Quando chega aqui, tem uma queda naquela cidade. Aquela cidade é mais baixa. Ou seja, ali é a depressão. As planícies. Bom, exemplos de planícies são terrenos relativamente planos, formados principalmente a partir de rochas sedimentares. Há também a planície litorânea, que consiste em regiões mais próximas do mar. As planícies, diferente do planalto e das montanhas, ela tem uma altitude mais baixa. Planaltos e montanhas, altitudes maiores. Planícies
mais baixas, depressões abaixo do nível do mar. Curiosidades. Os planaltos, eles são conhecidos como relevos em destruição. Isso porque aquele processo de erosão, da mudança da água, porque a erosão é um processo químico ou físico da água que ela vai fazer aquele trabalho, ele que vai modificar o terreno. Então, aquele processo de erosão, ele é predominante, ele vai estar sempre agindo ali, então eles estão sempre em destruição. Ao contrário das planícies, que são relevos em construção. Uma curiosidade para vocês, para a gente fechar descobrindo o que são. Vocês sabem qual é o maior planalto do mundo inteirinho? Deem uma olhadinha aí. O maior planalto é o planalto do Tibete. Ele fica na China, é considerado o maior planalto do mundo inteiro. E encontra-se a mais de 4.000 metros de altitude, ou seja, muito alto. A gente estudou um pouco, pessoal, mais a respeito das formas de relevo que nós temos e encontramos aqui no Brasil. São relevos que quando vocês começarem a gente voltar a passear, a gente voltar a dar uma saída, a gente conhecer mais lugares, a gente começa a identificar. Quando a gente passa na serra, quando a gente passa por perto de montanhas, quando a gente vai fazer caminhadas, coisas que a gente agora pode olhar e identificar. Que antes a gente denominava quase tudo como montanha. Se é se é um montante de terra com altitude, agora a gente já sabe que cada um tem seu nome específico. Tá bom, turma? Beijinho, vamos às atividades. Tchau, tchau!